Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Uma vez mais na presença de Deus, né? Creio eu que não preciso nem perguntar se estamos felizes, né? Culto de ensinamento da palavra de Deus, culto de instrução bíblica. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, verso de número 22 e 23. Nós vamos falar hoje sobre os frutos do Espírito Santo. Muita gente acha que ter fruto do Espírito Santo e que ser cheio do Espírito Santo é alguma coisa como que rodar, rasgar paletó, tirar gravata, essas bizarrices, chocarrices e meninices que tem em nosso meio. Então vou pedir que você redobre a sua atenção, ligue o seu pensamento com o céu e preste muito bem atenção na palavra de hoje à noite. Livro de Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 22, necessário é que todos acompanhem. Se todos acharam, digam amém. Amém? Então diz assim nessa tradução, entenda conforme a sua. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, felicidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Quantos podem bater palmas para Jesus? Glória a Deus por isso, né? Irmãos, que nós sentimos a presença de Deus. Nós vamos hoje falar e discutir aqui um pouquinho sobre os 9 dons. Sim, os 9 frutos. Você vai me ouvir falar sobre os 9 frutos do Espírito Santo. Necessário é que exista ensinamento em nosso meio, porque a igreja cresce com ensinamento, com instrução. Outrora, eu era ainda um bebê com poucas horas de nascido. Passado um certo tempo, eu tinha 5 anos de idade. Passado um certo tempo, eu tinha 15 anos de idade. Passado certo tempo, eu tinha 19 anos de idade. E hoje, eu já estou com 28 anos de idade. Uma coisa que eu posso garantir a vocês é que com 28 anos de idade, eu não tomo atitudes e já não decido mais como decidia com 10 anos. Pois assim a Bíblia afirma que o homem cresce com instrução, com o ensinamento, debaixo das potentes mãos de Deus. Então, se eu vir aqui irresponsavelmente e trazer aqui uma palavra pífio, fraca, desconexa com os textos da Bíblia Sagrada, utilizando de enfado cotidiano, de nada nos adianta, pois é a palavra quem nos enche e quem nos alimenta, quem enche o nosso coração. Eu quero que você entenda que a vida com Jesus é como se fosse uma árvore. É plantada uma semente, ela germina, ela cresce, ela amadurece, produz frutos. Bem assim somos nós com Jesus. A nossa vida com Jesus, ela ao longo do tempo, nós vamos adquirindo amadurecimento espiritual, ministerial, amadurecimento na nossa cidadania secular e a nossa cidadania espiritual, pois somos cidadãos do céu e somos também cidadãos secular. Quando eu digo secular, nós somos cidadãos à medida que nós colocamos o pé na rua, pois enquanto cristãos, devemos nós, é dever e não opção. Eu vou fazer isso porque eu acho que... Não. Enquanto cristãos, nós temos que, por dever, sermos os melhores em exemplo, em atitude, tanto dentro da casa do Senhor, quanto no mundo lá fora. A nossa vida com Jesus, ao longo do tempo em que nós estamos na presença de Deus, nós vamos adquirindo amadurecimento espiritual, ao ponto de que a nossa fé não será mais abalada com pequenas picuinhas. O irmão passou, não deu atenção, vou sair da igreja. Isso não é motivo algum. O irmão passou, deu a paz do Senhor para um, não deu a paz do Senhor para o outro. Vou ficar triste e emburrado com o irmão. Isso é coisa de menino. Não é coisa de gente maduro, não é coisa de obreiro maduro, não é coisa de pessoas que têm a sua convivência firmada em Cristo, alicerçada na palavra de Deus. O primeiro fruto
a quem nós vamos referir é o amor. E para isso, eu quero que você preste muito bem atenção. Não precisa procurar na Bíblia Sagrada. Se você estiver papel e caneta, isso somente anote. Em 1 João, capítulo 4, verso 7, diz: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Pois bem, meu irmão, quem é cheio do Espírito Santo de Deus, ama. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus não exclui, não faz acepção de pessoas. Ser cheio do Espírito Santo de Deus, e aliás, eu quero falar aqui sobre algumas evidências do enchimento e do produzir dos frutos do Espírito Santo de Deus, pois muito é se pregado, é muito disseminado em nosso meio, semeado em nosso meio, que ser cheio do Espírito Santo de Deus é alguém que roda o paletó, alguém que é avivado em evidência visual, alguém que sai correndo de cima do púlpito, vai no meio da igreja e volta para o púlpito com o microfone na mão, todo poderoso, alguém que engrossa a voz, coloca uma certa potência, utiliza de emocionalismo barato para hipnotizar a igreja e dizer que aquilo é evidência do Espírito Santo de Deus. Pois eu vos afirmo que dentro da palavra de Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus é outra coisa. Ser cheio do Espírito Santo de Deus não é falar em línguas estranhas ao ponto de perder o controle de sua mente, pois eu falo que ser cheio do Espírito Santo de Deus é o contrário. Você segura a língua que tem dentro da boca, não fala mal da vida dos outros, não espalha espírito faccioso dentro da igreja, não caça contenda, é amável, espalha o amor, você ama. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é produzir um dos frutos do Espírito, amar. Agora deixa eu te perguntar, você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão. Você diz que ama a Deus, mas não ama a obra de Deus. Você diz que ama a Deus, mas faz acepção de pessoas. Você diz que ama a Deus, mas não abre mão de um tempo sequer para Deus. Você diz que ama a Deus, mas não dedica um tempo para Deus. Você diz que ama a obra de Deus, mas não gasta um tempo sequer debaixo do trono da glória, orando por um pecador, pela conversão do mundo. Você ama a Deus? Quando se tem amor de Deus em seu coração, você aprende a amar mais as outras pessoas. Você se dá mais em prol das outras pessoas. O segundo fruto é a alegria. Já ouviu dizer que o povo de Deus é um povo alegre? Já ouviu dizer que o povo de Deus é um povo alegre, extrovertido, no bom sentido da palavra? Diz no livro de, está meio apagado aqui, Salmo 71, verso 83. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é andar alegre. Não é viver de mururu pelos cantos. Não é dar vazão às tristezas e às mazelas do mundo. Eu sei, é difícil nós vivermos em um mundo hoje cheio de mazelas, depravação no caráter, depravação sexual, nítidas nas ruas. O demônio está solto, nítido e puro nas ruas. É difícil nós não nos indignarmos com isso. É difícil, mas não é impossível nós sentirmos alegria em Deus. Irmão, sabe por que o crente tem que ser alegre? Sabe por que o crente tem que ser o povo mais alegre da face da terra? Porque quando o mundo olha para o futuro dele, ele vê um futuro de perdição, ele vê um futuro de depravação, ele vê um futuro de condenação. Mas quando o povo de Deus olha para o seu futuro e se projeta no futuro, vê um futuro de alegria, de salvação com Cristo Jesus. Você tem que ser alegre porque você é salvo, meu irmão. Você é salvo. O crente sabe que a tristeza não dura para sempre. Mesmo nas dificuldades, você pode encontrar alegria na salvação.
Estar com Cristo e Cristo estar em você é sentir alegria em meio à tristeza, é sentir paz em meio à guerra. O mundo está acabando do seu lado, mas você diz: a minha fé está firmada em Jesus Cristo, aquele que me chamou e se responsabiliza por mim, aquele que me sustenta, aquele que é o meu alicerce, a minha rosa de Saron, o meu oásis no meio do deserto, que traz o devido refrigério na hora da angústia. É aquele que é a seta que aponta o rumo certo, aquele que diz qual é o verdadeiro caminho que eu devo seguir, aquele que é estreito, mas me entrega o bálsamo na hora das feridas. É em Cristo que você deve ter alegria, é em Cristo que você deve buscar a paz. Sabe por que muita gente em nosso meio se entristece muito fácil, se decepciona muito fácil, entra em depressão, muito fácil? Porque procura alegria em coisas pífeis, passageiras. Procura alegria no mundo e não procura em Deus, não procura em Jesus. Quando se é cheio do Espírito Santo de Deus, pode estar o inferno todo contra você, mas você se sente alegre, você louva a Deus. Sabe o que o salmista aqui se refere? O salmista se refere aqui, mesmo estando em provação, mesmo estando em guerra, não deixarei de louvar ao teu nome. O meu coração se alegra quando a ti levanta louvores. Quem é cheio do Espírito Santo produz um fruto chamado paz. João 14, 27 diz assim: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não o dou como o mundo dá. Não turbe o seu coração, não perturbe o seu coração, nem tenha medo. Espera lá, irmãos. Então quer dizer que a pandemia veio, a pandemia está passando e não é para nós sentirmos medo disso? Sim, não é. A Bíblia nos afirma que não é para nós sentirmos medo disso. Sabe o que ele disse? Eu deixo a minha paz a vocês. Não deixo como o mundo deixa. Não os dou a minha paz como o mundo dá. Sabe o que é a palavra de Deus? Qual é a principal mensagem intrínseca para nós? Principal mensagem nas entrelinhas desse texto. Ele está dizendo: não adianta você buscar a paz no mundo. Não adianta você querer buscar a paz momentânea, que chega a instantâneo, mas vai embora a instantâneo. Não adianta você buscar uma paz naquela que você faz um telefonema e busca uma palavra, tira uma palavra aí para mim. Não adianta você buscar a paz, talvez, eu não sei, em alguns vícios do mundo, em ver alguns vídeos na internet, em fazer alguns telefonemas, em fazer algumas visitas, em fazer algumas pesquisas em alguns sites, em visitar alguns lugares. Pois eu vos digo e afirmo que com 100% de certeza, essa paz veio fácil, ela vai embora fácil. Mas a paz que Deus deixa para vocês, a paz que Jesus Cristo vos dá, ela não vai embora fácil. Nem o diabo os arrebata de sua mente ou de seu coração. Não adianta. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus produz a paz. Quando você confia em Deus, você aprende a largar o medo e a encontrar a verdadeira tranquilidade. Eu sei que em um mundo em que nós vivemos, difícil é não sentirmos ou, aliás, não recebermos notícias ruins todos os dias. É difícil recebermos notícias ruins. É difícil. Mas quando nós atraímos o Espírito Santo em nós, nos enchemos dele, presta atenção. O sentido aqui é ter experiência sobrenatural para produzir os frutos do Espírito Santo. Pois à medida que nós aceitamos a Jesus como nosso verdadeiro e único Salvador, o Espírito Santo já toma posse de nós. Mas a produção
dos dons espirituais, dos frutos espirituais, as experiências sobrenaturais, só vem com amadurecimento e experiência trabalhada com o tempo. Não é vir num culto e achar que foi avivado. Isso não tem nada a ver com avivamento. A palavra avivamento vem de avivar, alguém que estava vivo e foi reavivado. Pois o mundo não pode receber um avivamento. Pois até alguns aqui dentro, eu sinto muito lhe dizer, você não vai conseguir ser avivado, pois você precisa ser ressuscitado. Não vem avivamento em nosso meio sem antes preceder pela palavra de Deus. Não vem avivamento em nosso meio sem antes preceder pelos sinais do Espírito Santo em nosso meio. Avivamento não é essas coisinhas, esse poder na voz, esse uso de emocionalismo barato em cima dos nossos púlpitos, sem responsabilidade, tanto para quem prega quanto para quem ouve. Pois muito que se vê em nosso meio é uma fraqueza espiritual, uma anemia que tomou conta da nossa vida espiritual. Pois estamos fracos, anêmicos, com os joelhos ralados de tanto cair. Não cair em pecado, mas andar cambaleando com a nossa vida espiritual. Pois não existe mais em nosso meio aquela forma de respeito, reverência para o Espírito Santo de Deus. Aí o que acontece? O Espírito Santo de Deus está no altar, vai para o meio do templo vai para a porta e vai embora. Ser cheio do Espírito Santo de Deus produz a paz. Quarto, quem é cheio do Espírito Santo de Deus produz a paciência. A paciência vem quando você entende que Deus sabe o tempo certo para tudo. Ele promete lhe ajudar, basta você crer. Sabe, quem é cheio do Espírito Santo de Deus produz a paciência. Sabe por que produz a paciência? Eu não disse no começo, na introdução dessa mensagem, que a vida com Jesus é um processo de amadurecimento. E para ter processo de amadurecimento, para ter processo de você conseguir se amadurecer na presença de Deus, é preciso tempo. E para ter tempo, e para se aplicar tempo, necessário é que se tenha paciência e espere o tempo de Deus para todas as coisas. E aliás, quando o tempo chegar, muitas vezes, não vai ser conforme aquilo que nós queríamos ou almejávamos. Pois é Deus que controla a nossa vida. Não é eu que controlo a minha vida. Não é você que controla a sua vida. A boa fé e a fé que agrada a Deus é aquela que você abre mão de suas vontades e entrega-se à vontade de Deus. Ter a paciência para que tudo se cumpra. Mas preste atenção, ter a paciência em Cristo Jesus, preste atenção, não é eu vou ter paciência, vou cruzar os meus braços, vou sentar e vou esperar tudo acontecer. Pois uma coisa eu vos alerto, Jesus não vai fazer por você uma coisa que é você que tem que fazer. Colocar o joelho no chão e orar, Deus não vai fazer por você. Fazer orações intercessoras pela igreja e pela vinda do Espírito Santo, Deus não vai fazer por você. Fazer uma visita, evangelizar, Deus não vai fazer por você. Esperar o tempo de Deus. Esperar o tempo de Deus significa ter fé, confiança, esperança em Jesus Cristo. Ter esperança. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Cultuando na esperança de que um dia Jesus voltará, buscará a nós e estaremos todos nós junto a Cristo. Nós estamos aqui juntos nessa esperança, nessa fé. Quinto, quem é cheio do Espírito Santo de Deus produz a amabilidade. 2 Timóteo capítulo 2, verso 24 diz: aos servos do Senhor não convém brigar, mas ser amável para com todos, hábitos para ensinar, pacientes.
Prestou atenção que em Gálatas 5:22 tem referência dentro da palavra de Deus, embasamento bíblico para a nossa vida cristã? Mas espera lá, Deus muda seu relacionamento com outras pessoas, ajudando você a ser menos insensível e mais amável. Espera lá, então quem é cheio do Espírito Santo de Deus é amável? Uma pessoa amável não briga com ninguém? Não. Uma pessoa amável briga com outras pessoas só porque as outras pessoas estão querendo caçar confusão com ela? Não. Uma pessoa amável briga por qualquer coisa? Uma pessoa amável, quando alguém está querendo brigar perto dela, ela diz: é isso aí, não deixa passar barato. Uma pessoa amável espalha espírito faccioso no meio do povo de Deus? Uma pessoa amável procura briga e contenda com qualquer um a esmo por motivos pífios? Não, meu irmão. Uma pessoa amável é aquele tipo de pessoa que todos gostam de estar perto dela. Quando alguém chega, você viu fulano que adulterou com Ciclano e Beltrano, vamos orar, meu irmão. Vamos orar pela vida dele, vamos orar pela vida dela. Uma pessoa amável é aquela que todos gostam de estar perto. Agora vem cá, ele diz isso para os irmãos, os irmãos. Lembra quando eu disse que nós somos cidadãos, que nós somos embaixadores de Cristo, servos de Deus, cidadãos celestiais? Lembra quando eu disse? E que nós também somos cidadãos seculares. À medida que ponhamos o nosso pé na rua, vamos ao supermercado, vamos à faculdade, à medida que vamos pagar uma conta em uma lotérica, lembra quando eu disse isso? O mundo está de olho em nós. O mundo deve olhar para nós e dizer: eu quero essa paz, eu quero ser amável como esta pessoa, eu quero ter exemplo dentro de minha casa como essas pessoas têm. Aonde é que elas vão? Da onde é que essas pessoas saíram? Espera lá, esse é um povo de Deus, um povo eleito, um povo santo, tratado, remido e salvado por Jesus. Irmãos, o mundo está de olho em nós. Tanto é que no livro de Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16, trata a nós como sal da terra e luz do mundo. Irmãos, e não é fácil. Tudo isso que eu estou falando aqui não é opção. Não é opção. Não é direito, é dever. Você aceitou Jesus Cristo como Salvador? Aceitei. Aceitou porque alguém te amarrou, colocou uma arma na tua cabeça? Não. Aceitou de livre e espontânea vontade? Não por força, nem por violência? Sim. Então cumpra a palavra de Deus, meu irmão. Você vê pessoas não tendo paz, brigando por tudo, brigando por qualquer coisa, briga com a família, não tem paz em casa, briga com os irmãos. Será que essa pessoa tem o dom produz os frutos do Espírito Santo? Pois é aquilo que eu disse: produzir os frutos do Espírito Santo não é falar em língua estranha, não é rodar paletó, como eu vi em certa vigília uma vez. O varão começou pregando, largou do púlpito, começou a rodar, deu umas 3 voltas no púlpito, arrancou o paletó, jogou lá no meio dos irmãos, desceu do púlpito, bateu a mão na cadeira, que a cadeira abriu em 4 bandas, arrancou a gravata, jogou para lá também, voltou para cima do púlpito, derrubou um vaso. Aonde que isso é enchimento do Espírito Santo de Deus? Aonde que isso é produzir? Irmãos, produção de frutos espirituais, produção e evidência do fruto do Espírito Santo em nosso meio não se vê aqui. Se vê quando essa pessoa está lá na faculdade, está lá na sociedade, está sendo atendido por um policial, por um advogado, está indo ao supermercado, está em uma fila para pagar uma conta. A produção do Espírito e a principal evidência não se vê aqui. Se vê quando o diabo te afronta lá fora. Quando o diabo te procura lá fora e te afronta. Aí você, pera lá, outro tempo, eu já estava com 4 pedras, um taco de beisebol e 4 cabos de vassoura em cima dessa pessoa. Nossa, eu mudei demais. O que será que eu mudei? O
que foi que aconteceu? O Espírito Santo de Deus se apossou de você, meu irmão. Espera lá, meu irmão, quando eu digo que o Espírito Santo se apossou de você, eu digo que Deus está dentro de você. E deixa eu te fazer uma pergunta: por que é que você fica preocupado à toa? Perde a paz à toa, perde a paciência à toa, meu irmão. Tem que ligar para qualquer um, a qualquer hora da madrugada. Bate o joelho no chão, você tem acesso ao Pai. Você tem acesso ao Espírito. Quem é cheio do Espírito de Deus produz a bondade. Efésios 4:32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Bom, eu não vou nem falar que em nosso meio, graças a Deus, não tem ruindade em nosso meio. Graças a Deus. Nosso meio não tem. É bom fazer o bem. Quando você entende todo o bem que Deus lhe fez, você vai querer fazer o bem para as outras pessoas. Espera lá. Então vamos aqui fazer uma análise crítica desse texto. Vamos aqui analisar, aplicar uma hermenêutica em cima desse texto e pela frase que eu disse: quem é cheio do Espírito Santo de Deus produz a bondade, e quem produz a bondade é porque entende o bem que Deus lhe fez e vai querer ser bom para outras pessoas. Espera lá, então quem é cheio do Espírito Santo de Deus produz a bondade e entende o que Deus é bom para ela? Sim, entende o que Deus é bom para esta pessoa. Produzir a bondade é entender que Deus é bom para você e vai querer ser bom para outras pessoas. Sabe o que eu estou querendo dizer em outras palavras? Se Deus te abençoou, meu irmão, é para abençoar outras pessoas. Se Deus te deu, é para você dar para outras pessoas. Se Deus te levantou, então levante alguém que está do seu lado. Se Deus te avivou, então faça de tudo para que alguém fique avivado do seu lado. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus produz a bondade. Não é porque é uma pessoa boa, pois a Bíblia diz que sobre a face da terra não achou um justo sequer. Um justo sequer. Mas se diz isso daqui das pessoas, para as pessoas serem boas em Cristo Jesus. Nem mesmo a bondade que você produz é digna de você puxar, dizendo que é para você e é de você, pois nem isso é teu, pois a mesma bondade que você produz advém de Deus. Se você é bom, é porque é Deus. Se você é bom, se você abençoa a vida das outras pessoas, é porque você de fato soube que Deus foi bom para você. Bom como assim? O que Deus fez para você? O texto fala de perdoar-se uns aos outros mutuamente. Sabe o que essa palavra mutuamente quer dizer? Perpetuamente, mutuamente, todos. Se todos aqui pecarem contra mim, o meu dever enquanto cristão é perdoar. Mas para lá, irmãos, quantas vezes eu devo pecar contra o meu irmão até que eu lhe perdoe? Lembre-se, pela cultura judaica era até 3. Pedro, querendo ser muito bom, Pedro querendo se aparecer para Jesus, eleva e diz: até quando devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes 7? E Jesus, olhando para ele, se achando, a cultura judaica dizia até 3.
ele eleva para 7. Jesus, olhando para o pé dele, para o papo dele, diz: não te digo até 7 vezes 7, mas te digo até 70. E preste atenção, se você fizer a conta, vai chegar a um número literal. E não é número literal, é mutuamente, é perpetuamente. Cristo perdoa todos os nossos pecados. Por que é que nós não vamos perdoar uns aos outros? Cristo nos ama da maneira que nós somos. À medida que vamos amadurecendo com Ele, por que é que eu não posso conviver em paz com meu irmão, aprendendo com os erros deles e ele aprendendo com meus erros? Por que é que nós não podemos viver todos juntos, unidos? Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por que é que nós estamos hoje em dia parecendo um bando de porcos espinhos em uma noite de inverno, nevando lá fora, e nós dentro de uma toca querendo se esquentar um no outro, mas os espinhos não deixam? Por que é que nós estamos assim? Falta dos frutos do Espírito Santo. E vamos discorrer para nós encerrarmos. 7, já estamos chegando perto. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus produz a fidelidade. Salmo 101, verso 6. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Fidelidade é ser uma pessoa de confiança, que não volta atrás com sua palavra. Deus lhe ajuda a ser fiel, e Ele ajuda a ser fiel aos outros. Perfeito, vamos analisar esse fruto. Analisando esse fruto e aplicando para a nossa vida hoje, agora, atual. Fidelidade. Pois muito se vê embromações e enchimento de linguiça em cima dos púlpitos, dizendo que Deus é fiel a vocês aí embaixo. E eu vou me colocar também, incluso, a mim aqui em cima. Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel, minha irmã. Mas deixa eu te perguntar, Deus é fiel a você, mas você é fiel a Ele? Deixa eu te perguntar, Deus é bom para você, mas você é bom para a obra de Deus? É bom para Deus? Deixa eu te fazer uma pergunta: como anda a imagem do Evangelho pela vida que você leva? Pelo testemunho que você dá? Pela fidelidade que você tem para com Deus? Como anda? Aqui eu estou te dando a chave. Talvez alguns aqui se perguntam: mas meu Deus, por que a bênção ainda não chegou? Por que a bênção ainda não foi liberada? Está aí, por quê? Meu irmão, você bate o joelho no chão e se levanta, vai fazer o contrário do que orou. E não é dessa maneira. Bate o joelho no chão e se comporta como já estivesse cumprido. Está aí o caminho mais rápido para a vitória. José sonhou um sonho, contou aos seus irmãos, foi vendido como escravo. Espera lá, desse momento em instante já era para ele pensar: esse sonho não é de Deus. Já era para murmurar, mas ele se comportou conforme o sonho. Vendido como escravo 2 vezes, vai parar dentro da casa de Potifar. Dentro da casa de Potifar, prospera por causa de José. Vai ser caluniado e preso novamente. Ali já era para ele pensar: meu Deus, já aconteceu errado a primeira, agora a segunda, com certeza não é de Deus, vou desistir. Será que nós somos fiéis a Deus, a ponto de acreditarmos que aquilo que nós estamos querendo, realmente é o que nós queremos? Será que nós somos fiel a Deus, a ponto de entregarmos um problema nas mãos de Deus e deixar lá? Ou entrega na parte da manhã e na parte da tarde é que Deus, eu esqueci de acrescentar alguma coisinha aí, é que o senhor demorou muito de manhã até agora, eu esperei, então se o senhor puder dar uma agilizadinha aí, toma de volta. Aí no outro dia de manhã, Deus, irmão, eu falei aqui, eu vou repetir. A verdadeira fé, em Hebreus, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é para agradar a Deus, não é a mim. A verdadeira fé que agrada a Deus é aquela que você abre mão de sua vontade e diz: seja feita a tua vontade em minha vida.
pois se o Senhor fizer, continuarei sendo fiel a ti. O Senhor continuará sendo meu Deus e eu continuarei sendo teu servo. Se o Senhor não fizer, o Senhor continuará sendo meu Deus e eu continuarei sendo teu servo, porque eu não sou fiel a ti pelas bênçãos que o Senhor me entrega, mas pela bondade e concebência da minha salvação. Tem muita gente por aí achando que é Deus que tem que ser fiel a você. Não, meu irmão. Deus é fiel sim. Deus é fiel, prometeu e vai cumprir. Pois assim como diz em sua palavra, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. Acaso Ele falou e deixa de cumprir? Acaso Ele prometeu e deixa de cumprir? Não, Deus é fiel sim. Mas a questão não é se Deus é fiel para cumprir as promessas. A questão é se nós somos fiel a Deus para que a promessa se cumpra em nós. Você já se perguntou? Não, Deus é fiel, Deus prometeu, mas nunca se comportou como se a bênção já fosse. Eu respondi a pergunta de uma irmã na aula, no curso. A irmã me perguntou: irmão, alguma coisa relacionada à servidão ao ministério, eu não me lembro muito bem, mas a resposta que eu dei a ela, eu falei: olha, um diácono para ser diácono, para ser separado ao diácono, ele não tem que ser diácono na hora em que foi separado ao diácono, ele já tem que ser diácono antes de ser diácono. Alguém tem que ver nele a servidão, alguém tem que ver nele que ele já está cumprindo aquilo dali, e então anunciará ele a servidão a diaconato. Você está pedindo, mas não se comporta como se Deus já estivesse entregado a bênção. Não sei o que você está pedindo. Está pedindo alguma coisa? Só uma coisa eu te falo: quem é filho de Deus não pede, aguarda e Deus dá. 8. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus produz um fruto chamado mansidão. Mateus capítulo 11, verso 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Jesus era manso, tratando as pessoas com amor. Ele não procurava se vingar, nem respondia com maldade a quem o tratava com o mal. Para quem acha que a palavra só corta embaixo, corta aqui em cima também. E eu posso ser honesto em afirmar a vocês que esse foi o meu maior problema para minha servidão a Cristo. Porque pensa numa pessoa que guardava rancor. Pensa numa pessoa, eu já contei aqui um testemunho, mas graças a Deus o Espírito Santo me pegou, e quando Ele me pegou, irmão, e é bom, viu? É bom apanhar do Pai, de Deus. É bom, irmão. Eu já contei aqui um pequeno testemunho que eu voltei 5 anos depois em uma escola para mim, perdão da palavra, agredir fisicamente uma pessoa que durante 2 anos me perturbou, me tirou a paciência. Eu fui embora da escola, certo dia, 5 anos depois, eu estou passando em frente à escola, nem estava lembrando, mas eu olhei para a escola, eu lembrei, eu entrei para saber se ele estava lá. E quando o homem mau guarda em seu coração evidência para que o diabo trabalhe, o próprio diabo colocou ele na minha frente, foi a primeira pessoa que eu vi. E adivinha o que aconteceu? Você acha que hoje eu falo isso com orgulho? Não, porque quem é cheio do Espírito Santo de Deus, a velha vida e o velho homem também já passou. Esqueça o seu passado, viva o seu futuro. Preste atenção, o seu passado vai servir para te lembrar de onde Deus te tirou. A referência sua é o seu futuro, para onde Deus vai te levar. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Espera lá, então Deus promete paz e descanso para quem aprender dele, pois ele é manso e humilde. Eu amo a Jesus. Ama? Então você imita ele, certo? Certo. E por que
existe aquela famosa frase em nosso meio: eu me batizei, mas com a mão pro lado de fora, viu? Por que existe aquela famosa frase: tome cuidado comigo, viu? Você não sabe de onde eu vim, você não sabe quem eu era, nunca nasceu de novo, nunca foi filho de Deus, nunca conheceu o Espírito Santo de Deus. Ah, porque eu faço e aconteço. Eu sinto muito, você nunca experimentou da salvação de Cristo. Nunca. Pois quem é imitador de Cristo produz os frutos do Espírito Santo de Deus. Pois Ele foi o nosso principal exemplo de fé. Foi o nosso principal exemplo de caminho. Tem muita gente querendo vencer o diabo com um grito. Tem muita gente querendo vencer as dívidas fazendo mais dívidas. Tem muita gente por aí querendo vencer certas coisas praticando as ainda mais. Tem muita gente querendo por aí querer vencer os ataques do inimigo atacando ainda mais. Meu irmão, você quer vencer o inimigo? Ande como Jesus andou. Observe a palavra como Jesus observou. Quer vencer o diabo? Quer vencer? Quer vencer as floras, os sentimentos da carne? Ande como Jesus andou. Se comporte como Jesus se comportou. Ele foi o nosso exemplo. Meu irmão, não vai existir vida melhor para você levar. Ninguém vai querer te atacar. E se te atacar, não vai surtir efeito nenhum. Pois o escudo da fé, a couraça da justiça e o capacete da salvação, o Espírito Santo já entregou a vocês. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, 9, último, e aqui eu encerro, produz um fruto chamado domínio próprio. Provérbios 29, 11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Domínio próprio é um sinal de força. Deus ajuda você a agir com sabedoria, mesmo em situações difíceis. Eu sei. Sofreu uma afronta. Acordou domingo de manhã, alguém bateu na porta da sua casa e te xingou. Eu sei. Passou o dia todo enfrentando um chefe que tem ódio da tua cara, só porque tu é crente, e tu dá exemplo de crente, tu quer fazer as coisas mais honestas possível. Eu sei. O chefe te irritou o dia todo. Quando chega no trânsito, eu sei, é difícil. Mas quem foi que disse? Quem foi que disse que seria fácil? Quem foi que disse que seria fácil? Pois o próprio Cristo os alertou dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E como nós estamos em um culto de ensinamento, instrução da palavra de Deus, eu não posso ser irresponsável, pois eu citei um versículo bíblico aqui, e eu sei que muitas pessoas em nosso meio citam esse versículo erroneamente, pois acrescentam a ele uma coisa que não tem. Não. Até aceito a boa fé, até aceito a boa piedade em correlacionar ao versículo bíblico a esta frase, mas não é assim que a palavra de Deus diz. No mundo tereis aflições, contudo tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, vós vencereis também. Vós vencereis também não está escrito na Bíblia. Sabe por que não está escrito na Bíblia? Porque Jesus Cristo não quer que nós nos gloriamos por algo ou alguma coisa em que falamos. Ele disse: tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e ponto. Sabe por quê? Porque anteriormente ele já tinha alertado: se vocês estiverem em mim e eu em vocês, vocês já têm tudo, não precisa ter mais nada. Domínio próprio é um sinal de força. Pera lá, irmão. Então, se descontrolar e acabar com a cara do inimigo não é força? Não, é fraqueza. Deixou o inimigo te usar. Pois Deus gosta e ama pessoas
controladas, pessoas que têm domínio próprio. Para tomar uma decisão, antes se acalma, não toma decisões precipitadas. Lemos o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é o que mais dá conselhos ao homem tolo. E quando eu digo homem, eu digo em todos os sentidos. Humanidade. Irmão, se tem uma coisa mais horrível, é ver um povo de Deus insensato, mal educado, mal instruído, que diz coisa que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, e que anda por aí a esmo, na tolice, desprezando a sabedoria. Pois a insensatez tem servido de pecado para muita gente, embasamento de pecado para muita gente. Então, ser cheio do Espírito Santo de Deus não é usar os dons do Espírito e dizer, eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Mas você olha para a vida dele, não tem a bondade, não tem amor, não tem a misericórdia, não tem a mansidão e muito menos domínio próprio. Eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, mas em cima do púlpito, lê uma palavrinha e tudo é emocionalismo barato. Pois eu digo a vocês, que quem é cheio do Espírito Santo, e agora eu me direciono aos pregadores e obreiros, quem é cheio do Espírito Santo de Deus, aponta e evidencia as Escrituras Sagradas, aponta e glorifica o nome de Jesus. Isso é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é amar, é ter paciência, é ser bondoso, é ter amabilidade, ser amável, é você produzir frutos dignos de glória, é você comprar e pagar, é você não aceitar que falem mal da vida dos outros, mesmo sendo de uma pessoa que você não vai muito afim. É você não aceitar dentro de sua casa ganhos de opressão, assim como diz lá no livro de Isaías e lá no livro de 1 Coríntios. É você não se prender a julgo desigual. Ser cheio do Espírito Santo de Deus, meu irmão, não se evidencia aqui, mas se evidencia lá fora, no seu testemunho. Agora, por gentileza, não leve ao pé da letra quando eu digo que não se evidencia aqui e começarem a brigar aqui. Eu estou dizendo que o principal vem de fora, começa aqui, aqui você vem buscar. Prestou atenção que eu dei o sentido na introdução da mensagem, que a vida com Jesus é como se fosse uma árvore plantada, germina, cresce, produz frutos e amadurece. É um amadurecimento, é uma carreira espiritual. Nós é como se fôssemos umas árvores. Aqui nós venhamos aqui, buscamos alimento espiritual e vamos para o mundo lá fora lutar. Lutar contra o quê? Contra as hostes do inimigo e sermos vencedores em Cristo Jesus. Amém? Se põe de pé em nome de Jesus. Quantos podem bater palma e glorificar ao nome do Senhor? Glorificado seja Deus, meu irmão. Glorificado seja Deus, minha irmã. É em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã. Tenha certeza, não despreze a sabedoria. Não despreze o ensinamento. Sabe o que a Bíblia diz com quem despreza o culto de ensinamento? O culto de instrução? Chama de tolo. E pior ainda, chama de louco. Pois é com instrução, é com sabedoria, certo? Sabe por que a Bíblia chama de louco quem despreza a sabedoria, quem despreza o conhecimento, quem despreza a instrução? Sabe por que a Bíblia chama de louco? Vamos lá, eu vou colocar a instrução, eu sei, parece até meio clichê, mas não leve por esse lado. Vamos colocar aqui o período eleitoral que nós estamos. Vou votar em qualquer um. Estou indo lá para votar, o primeiro papelzinho que eu pegar no chão é esse que eu vou votar. Essa é uma pessoa sensata, sábia, tola, burra e louca. Como é que vai votar em um candidato em que se não pesquisa, em que se não sabe projetos,
políticos, econômicos, educação. Como é que vai votar se não pesquisar? Se não pesquisar a vida do camarada todinha, puxar a capivara? Pois nem saia de casa para votar então, se você não souber. Vote em alguém que depois você tenha conhecimento. É isso que eu falo. Você é sábio? Não despreze a sabedoria. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, por esses seus ensinamentos, por essa sua instrução. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa a tua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.